No vídeo de hoje, vamos contar a história de José, o filho de Jacó. Você já ouviu falar sobre a história de um jovem traído pelos seus próprios irmãos, vendido como escravo e que mesmo assim se tornou um dos homens mais poderosos do mundo? Essa é a história de José, o filho de Jacó, uma jornada de fé, perdão e superação. José, ele era o filho preferido de Jacó. Ele ganhou uma túnica linda, colorida, que causou inveja em seus irmãos. Mas o que mais irritava não era seu sonho. José dizia que um dia a sua família se curvaria diante dele. Isso só aumentou o ódio dos seus irmãos. Um dia, Jacó mandou José ir ao campo visitar seus irmãos. Eles aproveitaram esta oportunidade e jogaram José no poço e depois venderam como escravo para uma caravana que ia ao Egito e ainda mentiram ao seu pai dizendo que ele havia sido devorado por um animal selvagem. E José, quando chega no Egito, ele foi vendido novamente e comprado por Potifar, um oficial, do exército lá do faraó, e lá na casa de Potifar ele se destacou como um servo fiel e inteligente. Mas a esposa de Potifar, ela colocou o olho em José e tentou seduzi-lo, porém José resistiu e por fim foi acusado injustamente. E diante disso, José, mesmo inocente, ele foi jogado na prisão. Mas até lá Deus estava com ele. José ajudava os outros presos e interpretava sonhos, e isso mudaria a sua vida. Pois quando José ele estava na prisão, ele interpretou o sonho do copeiro e do padeiro, e como ele o interpretou, da mesma forma que ele interpretou, aconteceu. O copeiro foi restituído ao seu cargo e o padeiro ele foi morto, mesmo do jeito que José ele interpretou o sonho, pois que Deus ele estava com José mesmo na prisão. E quando José ali está na prisão, ele começa agora a cuidar daqueles presos que estão ali na prisão. Mas a Bíblia diz que um dia Faraó ele teve um sonho misterioso que ninguém conseguia explicar esse sonho. Então o copeiro se lembrou do sonho que ele teve, que José interpretou. Então mandaram chamar José, e quando José chega diante do faraó, o faraó conta o sonho, e a Bíblia diz que José, ele diz que aquele sonho significava 7 anos de fartura e 7 anos de fome, e que o faraó ficasse preparado, se preparasse com mantimento, com alimento para cuidar da população do Egito. E a Bíblia diz que naquele momento o governador, o faraó lá do Egito, colocou José como um governador, pois ele ficou tão impressionado, com o que José falou, com a interpretação que José deu, que ele fez de José o governador do Egito. E José ele ficou conhecido como o homem mais poderoso do país, o segundo homem mais poderoso do país, dali do Egito. E José ele organizou tudo ali que foi necessário para ser organizado, para que o alimento ele pudesse ser armazenado. Ele construiu armazém, estorcou grãos e preparou o povo para os anos difíceis que viria, pois começaria agora, os 7 anos de fartura, mas depois também viria os 7 anos de seca. E quando José ele se tornou ali o governador do Egito, que ele começou a preparar tudo e que ele abasteceu o Egito com os alimentos, começou agora a chegar o ano de fome, os 7 anos de fome. E foi nesse momento que os irmãos de José eles foram para o Egito comprar alimentos. Porém, quando os irmãos de José chegaram no Egito, eles não o reconheceram. Mas José reconheceu todos eles que foram comprar comida. Porém, José ele não se vingou dos seus irmãos, ele testou os seus corações. E quando os seus irmãos eles reconheceram, quando José se apresentou diante dele e que disse que ele era José,
ali começou uma comoção e eles começaram a chorar. E a Bíblia diz que José, ele diz: eu sou José, o irmão que vocês venderam, mas não tenham medo. Deus, ele transformou o mal em bem, porque o que vocês fizeram não foi o mal, mas foi o bem, porque foi através do que vocês fizeram que eu cheguei aqui no Egito e que agora estou como governador. E José, ele perdoou todos os seus irmãos e ainda trouxe toda a sua família para morar no Egito. Depois de tantos anos, ele reencontrou seu pai Jacó, e isso foi um momento emocionante, cheio de esperança. E agora toda a família ali de José e de Jacó passa ali a morar no Egito junto com José e o faraó. E a história de José, ela nos ensina que mesmo nos momentos mais difíceis, Deus tem um propósito. Nós devemos sempre perdoar, porque é mais poderoso do que a gente se vingar. Pois quem confia em Deus nunca está sozinho. Deus, ele está sempre do nosso lado. Se você gostou de ouvir a história de José, um breve resumo sobre a história de José, não se esqueça de se inscrever no canal, de curtir o vídeo e compartilhe este vídeo para quem precisa ouvir também essa mensagem. E até a próxima, e Deus abençoe todos vocês em nome de Jesus.